Era uma tarde comum de terça-feira. Mariana caminhava apressada pelas ruas estreitas do seu bairro, tentando chegar em casa antes da chuva que ameaçava cair a qualquer momento. Estava exausta depois de mais um dia longo de trabalho, a cabeça cheia de preocupações, contas a pagar e prazos a cumprir. Tudo o que queria era um banho quente e silêncio. Mas, ao passar por uma esquina pouco movimentada, algo a fez parar. Um som fraco, quase imperceptível, se misturava ao barulho do vento e das folhas secas no chão. Um miado curto, intermitente, vinha de um ponto escuro ao lado de uma caçamba de lixo. Mariana franziu a testa. Pensou por um instante em seguir seu caminho. Não é nada, deve ser só um gato de rua, murmurou. Mas o som se repetiu, e dessa vez, mais agudo, mais urgente. Algo dentro dela não permitiu que ignorasse. Ela se aproximou devagar, ainda hesitante, desviando de sacolas rasgadas e um odor desagradável que vinha da lixeira. O miado cessou, por um instante. E então voltou, mais próximo agora. Com um coração acelerado, Mariana empurrou uma tampa torta de papelão e congelou. Ali, entre restos de comida e caixas sujas, havia uma caixinha encharcada pela chuva recente. Dentro dela, um fiapo de vida tremia. Era um filhote, pequeno de May. Para estar sozinho. Os olhos ainda não abertos, a pele fina e rosada, o corpo frágil arfava de frio. Um recém-nascido, sozinho, abandonado. Mariana sentiu um nó na garganta. Quem teria coragem de fazer isso? O impulso foi imediato. Esqueceu do horário, da chuva, de tudo. Tirou o casaco e enrolou o pequeno corpo trêmulo com todo o cuidado que conseguiu reunir com as mãos que já começavam a suar. Ele era tão leve que parecia nem ter peso. Mas a responsabilidade que caiu sobre ela naquele momento era imensa. Sem pensar duas vezes, começou a correr de volta para casa. Não sabia o que fazer, nem como cuidar de um gato tão pequeno, mas uma coisa era certa. Ela não ia deixá-lo ali. Paramora, mal sabia Mariana que aquele pequeno miado no lixo mudaria completamente o rumo da sua vida. Mariana chegou em casa ofegante, com o casaco apertado contra o peito. Ainda sentia o calor frágil daquele pequeno corpo, tentando resistir ao frio. Assim que entrou, correu até a cozinha, abriu uma toalha limpa sobre a mesa e deitou o filhote ali com todo o cuidado do mundo. O gatinho nem sequer miava mais. Estava exausto, respirando de forma curta e irregular. O medo tomou conta dela. E se fosse tarde demais? Sem saber exatamente o que fazer, pegou o celular e pesquisou como cuidar de filhote de gato recém-nascido. Leu tudo com os olhos vidrados, rolando desesperadamente por fóruns, vídeos, qualquer coisa que parecesse confiável. Descobriu que ele provavelmente tinha apenas alguns dias de vida. Ainda tinha o cordão umbilical preso ao corpo. Mariana sentiu o peito apertar, precisava do Caller leite específico, estímulo para fazer xixi e cocô. Era como um bebê. Ambeba, deixado para morrer no lixo. Correu até o armário, pegou uma garrafa térmica com água morna, enrolou-a em uma meia grossa e colocou ao lado do filhote para tentar aquecê-lo. Depois improvisou uma caminha com uma caixa de sapato e panos limpos. Cada movimento era feito com medo, com insegurança, mas também com muito cuidado. Ela não tinha filhos, não tinha animais, não tinha sequer experiência com plantas. Mas, naquele instante, o instinto falou mais alto. Passou horas ao lado do filhote, observando seu peito subir e descer, tentando entender se estava tudo bem. Por volta das 9 da noite, o gatinho soltou um miado fraco, pequeno, mas audível. Mariana quase chorou. Era como se ele dissesse: "Ainda estou aqui." Ela sentiu algo diferente. Um laço invisível começava a se formar ali, mesmo sem palavras. Aquele ser tão frágil que poderia ter passado despercebido por todos. Agora dependia inteiramente dela. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que podia fazer algo realmente importante. Mal sabia que aquele era só o começo de uma jornada cheia de descobertas, dificuldades. Os dias seguintes foram caóticos e transformadores. Mariana, que antes tinha uma rotina rígida e silenciosa, viu sua vida girar em torno de mamadeiras improvisadas com seringa, horários exatos para alimentar o filhote e noites mal dormidas ao lado da caixinha no chão do quarto. Ela o nomeou de Nico. Achou que combinava com aquele serzinho delicado e forte ao mesmo tempo. Logo percebeu que ele não era apenas um gatinho abandonado. Era um sobrevivente. A cada dia, Nico dava sinais de melhora. Passou a se movimentar mais, a miar com mais força e até tentar abrir os olhos. Mariana, por outro lado, se desdobrava entre o trabalho e os cuidados com ele, mas não reclamava. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia um propósito real no seu dia. Comprou uma mamadeira própria para filhotes, buscou um leite mais adequado e até ligou para uma clínica veterinária pedindo orientações. A
A atendente ficou surpresa quando Mariana contou que havia encontrado o gato no lixo, recém-nascido. É muito raro sobreviverem nessa condição. Você está fazendo um milagre acontecer, disse. Essas palavras mexeram com ela. Mariana estava descobrindo uma força que não sabia que existia. E Nico, mesmo tão pequeno, retribuía. Cada progresso dele era uma vitória íntima, silenciosa, mas que aquecia o peito dela de uma forma que nenhuma promoção, no trabalho ou curtida em rede social jamais conseguiu. Com o passar dos dias, ele abriu os olhos. 2 pontinhos brilhantes, ainda sensíveis à luz, mas cheios de vida. Quando olhou diretamente para Mariana pela primeira vez, ela teve a estranha e poderosa sensação de que havia sido escolhida. A solidão que costumava preencher suas noites foi dando lugar a algo novo. A casa, antes quieta demais, agora tinha miados, correria leve de patinhas e respiração calma ao lado da cama. Mas nem tudo seriam flores. O destino ainda preparava algumas provações, e o verdadeiro teste estava prestes a começar. Era uma manhã de sexta-feira quando Mariana percebeu que algo estava errado. Nico, que nos últimos dias vinha se mostrando cada vez mais ativo, acordou diferente. Estava quieto demais. Não miava, não tentava andar e recusava até a mamadeira. Mariana tentou de tudo, trocou o leite, aqueceu as toalhas, fez carinho, mas o pequeno corpo continuava mole, sem reação. O medo voltou com força total. Ela pegou a caixa com Nico e correu até a clínica veterinária mais próxima. A recepcionista reconheceu e a levou direto para dentro. Enquanto o filhote era examinado, Mariana sentia como se estivesse de volta ao dia em que o encontrou no lixo. A mesma impotência, a mesma dor. Nico havia se tornado parte dela, e a ideia de Perdiclow agora era insuportável. O veterinário olhou. Com um semblante grave, ele está com uma infecção intestinal. É comum em filhotes que foram expostos a ambientes sujos e não receberam o colostro da mãe. Vamos precisar agir rápido. Ela sentiu com os olhos marejados. Nico ficou internado. Mariana voltou para casa com os braços vazios e o coração pesado. Aquele silêncio que antes tanto prezava agora sufocava. Olhava para a caixinha vazia no canto da sala e sentia um vazio do tamanho do mundo. A ausência de Nico fazia mais barulho do que sua presença. Nas horas seguintes, ela se perguntava se havia feito o certo e se ele estivesse sofrendo mais por sua causa. E se fosse melhor não ter interferido. Mas bastava lembrar dos olhos dele, dos pequenos miados, da forma como ele se aconchegava nela para afastar qualquer dúvida. Nico merecia uma chance, e ela faria o que fosse preciso para salvá-lo. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era da clínica. Mariana atendeu com o coração na boca, a voz trêmula. Do outro lado, o veterinário disse algo que a fez desabar menos. Mas dessa vez, em alívio, ele reagiu bem ao tratamento. Está se alimentando de novo. Mariana chorou como não chorava há anos, pela vida de um pequeno gato que havia encontrado no lixo. Pela conexão que não sabia que era possível. E por ter descoberto por meio dele uma nova versão de si mesma. Mas essa ligação não seria o fim da jornada, apenas o recomeço. 2 dias depois, Mariana estava na clínica novamente. Dessa vez com o coração batendo forte, mas cheio de esperança. O veterinário entrou com Nico enrolado numa toalha azul clara. Ainda estava frágil, com os olhos um pouco mais fundos e os movimentos lentos. Mas ele a reconheceu. O miado que soltou ao viela foi quase um chamado, e Mariana não resistiu. Estendeu os braços e o apertou contra o peito. Sentindo seu coraçãozinho bater de novo, ele vai precisar de cuidados redobrados, disse o veterinário, mas já passou o pior. Mariana balançou a cabeça em silêncio. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que não estava mais sozinha. Ao chegar em casa, colocou Nico em sua caminha improvisada, mas agora cercada por pequenos brinquedos e paninhos, mais limpos, como se ele fosse um rei voltando ao seu castelo. Era estranho pensar que tudo aquilo havia começado com um miado vindo do lixo. Agora cada canto da casa carregava um pouco da história de Nico. A seringa ao lado da pia, a toalha no sofá, o despertador programado para as mamadas. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou por completo nessa nova rotina. Com o tempo, Nico voltou a se alimentar com mais força, começou a explorar pequenos cantos da casa e até a subir em móveis baixos. O olhar curioso típico dos felinos começava a surgir, e Mariana descobria em si uma alegria nova a cada pequena conquista dele. Mas o mais curioso era o impacto que Nico teve além dos cuidados. Colegas de trabalho começaram a notar que Mariana estava diferente, mais leve, mais presente. A amiga da faculdade, com quem ela não falava havia meses, ligou após ver uma foto que ela postou de Nico no colo, com a legenda Milagre em 4 patas. Até a vizinha do andar de baixo, conhecida por não conversar com ninguém, bateu a porta para perguntar como ele estava. Nico, sem saber, unia pessoas, tocava
corações, e Mariana já não conseguia imaginar como era sua vida antes dele. Mas enquanto tudo parecia caminhar para um final feliz, um novo desafio estava por vir. Algo que colocaria à prova não apenas o vínculo entre os dois, mas também a coragem de Mariana em enfrentar algo muito maior. 2 meses haviam se passado. Desde que Mariana encontrou Nico, agora ele já caminhava pela casa com passos firmes. Pulava em sofás e brincava com bolinhas de papel como se não tivesse passado por nada. Estava saudável, esperto e, sempre que Mariana chegava do trabalho, ele corria até a porta, miando alto. Como se dissesse bem-vinda de volta. Mas foi numa manhã de sábado que tudo mudou. Enquanto fazia compras na feira, Mariana foi abordada por uma mulher de olhar sério e voz hesitante. Ela se apresentou como Cláudia e segurava um papel amassado na mão. Uma foto antiga colada ali era de uma ninhada de gatos recém-nascidos. Eu não sei se é possível, mas reconheci esse gatinho pelas fotos que você postou nas redes. Acho que ele é um dos filhotes que minha gata teve. Alguém da minha casa deve ter jogado fora sem eu saber. Mariana congelou. O coração disparou. Você está dizendo que ele é seu? Cláudia explicou que sua gata dera à luz recentemente e que ela saiu para resolver problemas familiares por uns dias. Quando voltou, os filhotes tinham sumido. O pai, segundo ela, não queria mais bichos em casa. E agora, ao ver Nico nas redes sociais, reconheceu de imediato: eu sei que você cuidou dele, salvou a vida dele e eu sou grata por isso. Mas ele é da minha gata, do meu lar. Mariana ouviu cada palavra como se fossem socos no peito. Sentiu-se traída pelo destino. Logo agora que Nico era sua razão de sorrir, alguém aparecia para tirá-lo. Olhou para a tela do celular, onde mantinha uma pasta só de fotos dele. Lembrou de cada madrugada, de cada medo superado, das lágrimas e dos risos. Tudo que havia vivido com aquele pequeno ser naquela noite. Ela não dormiu. Sentia como se estivesse segurando um coração fora do peito, prestes a devolvê-lo. Mas algo a incomodava. Algo no olhar daquela mulher. Não havia dor verdadeira. Não havia afeto. Só uma tentativa de reparar um erro. No dia seguinte, Mariana tomou sua decisão. E o que ela fez não foi fácil. Mas foi necessário. Na manhã de domingo, Mariana preparou um envelope. Dentro dele, colocou todas as receitas da clínica veterinária, fotos do tratamento, anotações de horários, bilhetes que escrevia para si mesma quando achava que não daria conta. Era tudo. Que havia vivido com Nico nos últimos 2 meses. Ela ligou para Cláudia e pediu que se encontrassem novamente. Dessa vez, a conversa foi diferente. Mariana não estava mais confusa. Estava firme. Eu entendo que biologicamente ele possa ter vindo da sua gata, mas você precisa entender o que aconteceu aqui. Eu o encontrei sozinho, no lixo. E desde então ele tem sido cuidado, amado, protegido. Ele não é só um gato para mim, é minha companhia, minha cura. Ele não é apenas parte da minha casa, ele é meu lar. Cláudia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Mariana continuou. Se você acha que pode oferecer a ele o que ele tem aqui, o que ele construiu comigo, então tá tudo aqui, tudo o que ele come, o que ele precisa, até a música que coloco quando ele dorme. Mariana colocou o envelope nas mãos da mulher. Era de certa forma um gesto de paz, mas também uma entrega de tudo que Nico representava. A decisão agora estava com Cláudia. Houve uma pausa longa. Por fim, ela devolveu o envelope e deu um leve sorriso. Eu não posso tirar isso de vocês. Pouca ou salvo. Ele é seu. Mariana sentiu um alívio que nem sabia que precisava. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nico, como se sentisse tudo, se aninhou nos pés dela e soltou um daqueles miados que só ele fazia, meio desafinado, meio engraçado, mas era o som mais bonito que ela conhecia. Naquela noite, Mariana deitou no sofá com Nico enrolado em seu petto. O mundo lá fora podia continuar bagunçado, mas ali, naquele silêncio cheio de significado, havia algo que nenhuma tempestade podia apagar. Um vínculo forjado no abandono, fortalecido no amor e selado na escolha de ficar. Se você chegou até aqui, quero saber, o que você teria feito no lugar da Mariana? Comenta aqui embaixo. Eu teria escolhido o coração para mostrar que você ficou até o final dessa história. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que ama os animais tanto quanto a gente. Nos vemos na próxima história aqui no Pet Relaxa.